Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Rayane e hoje eu e meus colegas professores, Maria Liliane, Maria Marlice e Paulo Sérgio, temos como tema da nossa aula de hoje Introdução à Química, aonde iremos abordar para vocês um pouco sobre a evolução dessa ciência que é tão rica e tão importante para nossas vidas. Para começar, vamos falar um pouco sobre a química lá na antiguidade. Há mais de 3.500 anos, os egípcios já utilizavam técnicas com transformações químicas. Dentre elas temos fabricação de objetos de cerâmicas, igual vocês podem ver nas imagens, extração de corantes de certos animais, vegetais e até mesmo de algumas frutas, as quais os animais eles utilizavam sangue. E da extração dos corantes dessas frutas e vegetais, eles utilizavam também para pinturas, como para coloração de cabelos e outras funcionalidades. Obtenção de vinagre e bebidas alcoólicas não destiladas, como vinho e cerveja. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês do vinagre que eles obtinham naquela época. E aqui como eles obtinham o vinho, através que eles colhiam essas uvas, a partir disso eles pisoteavam essas uvas e a partir desse processo eles conseguiam obter esse vinho. Produção de vidro e de alguns metais, os egípcios de certa forma eram bem vaidosos, gostavam de andar com certas joias e tudo mais, então eles fabricavam também esses metais para a produção dessas joias, como vocês podem ver o exemplo dessas joias na imagem do slide. Arte da conservação das múmias, que foi algo que os egípcios chegaram a alta perfeição, que até hoje existem múmias muito bem conservadas e que já existem há milhares de anos. Então, relacionada à química, os egípcios utilizaram essa arte com uma alta perfeição, algo incrível. Nessa época também, lá na antiguidade, surgiu a primeira teoria atômica, onde o filósofo grego Leucipo apresentou a então primeira teoria atômica e seu discípulo Demócrito a aperfeiçoou e a propagou. Essa teoria nos fala da seguinte forma. Imagine aí, por exemplo, a areia de uma praia. Vista de longe, ela parece contínua, porém, observada de perto, notamos que é formada por pequenos grãos. Na realidade, todas as coisas do universo são formadas por grãozinhos tão pequenos que não podemos enxergar, e dessa forma temos a impressão de que elas são contínuas. A esses grãozinhos foi dado o nome de átomo, igual vocês podem ver o exemplo desse átomo a qual eles defendiam na época, a qual esse átomo ele não poderia ser dividido, ou seja, ele era indivisível. Só que apesar disso tudo, predominou as ideias de outro filósofo, que foi Aristóteles, que o mesmo ele defendia que tudo é constituído por 4 elementos básicos: fogo, terra, ar e água. A partir disso tudo, das transformações químicas que os egípcios utilizavam, do surgimento da primeira teoria atômica, a partir dos estudos de Leucipo e Demócrito, e depois Aristóteles com suas ideias, relacionado aos 4 elementos básicos, a química ela teve um considerável impulso e a partir disso começa sua evolução. Boa noite a todos, eu me chamo Maria Liliane e agora iremos falar um pouco sobre a alquimia. A princípio, o que foi a alquimia? Foi uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média. Essa ciência era baseada na crença de que há 4 elementos básicos: fogo, ar, terra e água. 3 essenciais: sal, enxofre e mercúrio. História da alquimia. Na Idade Média, os estudos alquímicos avançaram por meio da observação da natureza, experimentos, procedimentos químicos, utilização de metais, instrumentos e aparelhos. Esses fatores foram fundamentais para o desenvolvimento das ciências naturais modernas. Os egípcios desenvolveram muitas técnicas para manipulação de metais e embalsamento de corpos. Mais tarde, foi associada aos conhecimentos gregos, romanos e árabes, até chegar na Europa. Para que a prática da alquimia fosse cada vez mais secreta, a linguagem dos alquimistas se tornou cada vez mais indecifrável. Então,
Para garantir que as informações fossem bem utilizadas, criaram-se símbolos e termos que estariam associados somente aos iniciados. Agora irei mostrar alguns símbolos para vocês. Aí temos estânio, chumbo, ouro, ferro, mercúrio, prata e o ferro. Eu não poderia deixar de falar da participação das mulheres na construção do pensamento científico, que é tão antiga quanto o princípio da ciência. Tem outras mulheres, porém escolhi essa para mostrar a vocês. Marie Curie. Ela nasceu em Varsóvia em 7 de novembro de 1867. Ela foi uma física e química polonesa, naturalizada francesa, que conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes, além de ser a única pessoa a ser premiada em 2 campos científicos diferentes. Ela também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. Principais objetivos dos alquimistas: transmutação, transformar metais comuns, chumbo, cobre em preciosos como ouro ou prata, como é o caso da pedra filosofal. Ela era um conceito metafórico e está associada à busca espiritual de lapidação da alma humana. Na medicina, criar um elixir, uma poção ou um metal capaz de curar todas as doenças. Transcendência, descobrir um elixir que conduziria à imortalidade. Temos vários, porém irei apresentar somente alguns nomes de alquimistas. Maria, temos Nicolás, Paracelso e Marie. Olá, turma, boa noite. E aí, tudo bem? Como vocês já sabem, hoje estamos vendo uma breve introdução à química. É de nosso conhecimento que ela está presente no cotidiano humano desde a antiguidade. Da alquimia surge a química. Vou conversar com vocês sobre o surgimento da química como ciência e apresentá-los alguns de seus precursores e suas obras. Mas antes disso, vocês sabem a definição do termo química? Quem souber, fique à vontade para falar no chat. Muito bem, a química é um ramo das ciências da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformações e a energia envolvida nesses processos. A história da química enquanto ciência, estudada de maneira científica e sistematizada, surge no século XVII, quando a química tornou-se uma ciência experimental em que são realizados experimentos em laboratório com a finalidade de comprovar teorias e estabelecer modelos. Nessa época, ainda era grande a influência da alquimia nos cientistas. Vamos conhecer alguns dos precursores da química e algumas de suas obras? Andreas Leibniz. Em 1597, o alemão Andreas Leibniz publicou o livro Alquimia, no qual afirmava que a alquimia tem por objetivo a separação de misturas em seus componentes e o estudo das propriedades desses componentes. Robert Boyle. Em 1661, o irlandês Robert Boyle publicou The Skeptical Chemist, o químico cético, no qual atacava violentamente a concepção aristotélica de 4 elementos. Para Boyle, elemento é tudo aquilo que não pode ser decomposto por nenhum método conhecido. Esses 2 livros são considerados por alguns estudiosos o marco inicial da química. Há outros estudiosos que acreditam a Antoine Laurent Lavoisier o mérito de ser o pai da química. Os trabalhos desse cientista francês realizados no século XVIII deram à química bases mais sólidas.
ele realizou experimentos controlados envolvendo medidas de massa de frascos, incluindo a dos materiais neles contidos, antes e depois de acontecerem reações químicas dentro deles. Uma de suas conclusões, a de que a massa se conserva durante as reações químicas, é considerada por alguns o marco inicial da química. Vocês agora continuarão a ver os conteúdos propostos para hoje com o professor Paulo. A química ela sempre teve uma relação muito forte com a natureza. E a química atual, ela assumiu um compromisso muito importante, que foi a proteção do meio ambiente. A química hoje ela não prega apenas a evolução, mas ela prega uma evolução sustentável, com consciência. A química verde, que surgiu em 1990, ela prega a produção e a aplicação de produtos e processos químicos que busquem a redução e a eliminação do uso de substâncias perigosas, ou seja, substâncias nocivas para a natureza e para a saúde humana. Podemos citar o desenvolvimento e utilização de produtos biodegradáveis e a reciclagem. A química está presente no nosso cotidiano, em tudo que nos cerca, e até nos seres vivos. Nosso corpo, por exemplo, é formado por substâncias em constantes transformações. Outros exemplos que comprovam que a química está presente no nosso cotidiano, que podem ser citados, são nos alimentos, na produção, em que os produtos químicos fertilizam a terra, nos vestuários, onde a maioria das roupas que usamos apresentam fios artificiais, como o nylon e o poliéster, na saúde, onde a indústria farmacêutica e a medicina fortalecem a saúde humana. E é possível citar também substâncias que são comuns no nosso dia a dia, como a acetona, a propanona, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, a soda cáustica, o hidróxido de sódio e o ácido acético, componente do vinagre, além de produtos de limpeza. Lave bem as mãos com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel. Essa é uma das recomendações que mais se tem escutado desde o início da pandemia. Por trás dessas recomendações está uma verdadeira aliada da nossa saúde, a química. Existem vários agentes químicos usados para combater diferentes tipos de micro-organismos, sejam eles vírus, fungos ou bactérias. O sabão se mostra eficaz no combate à doença porque sua molécula possui uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, e outra parte hidrofóbica, que prefere se ligar a óleos e gorduras. Quando lavamos as mãos, a parte hidrofóbica se liga com o envelope lipídico do vírus, rompendo-a. Assim eles perdem sua proteção e são eliminados. Já os alcoóis etílicos e isopropílico, na concentração de 70% a 92%, desidratam o vírus quase que imediatamente. Porém, esses agentes químicos não têm nenhuma ação residual e ressecam a pele se utilizados com excesso. Além disso, para o uso como antisséptico, para higienizar as mãos e outras superfícies do nosso corpo, apenas o etanol 70% é recomendado. Boa noite, obrigado pela atenção de todos, até a próxima aula. Agora nós vamos estar repassando um questionário no Google Forms relacionado ao assunto trabalhado durante a aula.